Literatura em movimento. Rapaz, vamos a Fortaleza, vamos à capital cearense, falar com o nosso querido Paulinho Oliveira. Tá trazendo um livro espetacular, mas eu quero que ele fale, eu não quero falar. Paulinho já aparece ali com a gente com a camisa bonita do tricolor do Psi. Alô, Paulinho! E aí, Marcelo, beleza? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É uma emissora, aliás, eu quero dizer que é uma emissora que eu sempre escuto através do Escrete de Ouro do rádio. Que beleza. Torcer para que um dia breve o futebol pernambucano volte aos seus dias de grandeza. Hoje foi consumado o rebaixamento do Náutico. Infelizmente. Então, a gente se solidariza com os torcedores do Náutico, com os torcedores do Santa Cruz que estão vivendo uma situação difícil. A gente espera que o esporte consiga o acesso para engrandecer ainda mais o futebol do Nordeste. E o meu tricolor de aço, graças a Deus, está bem na fita, não briga mais pelo rebaixamento, a nossa briga agora é por Libertadores. Agora, segunda-feira, é confronto direto, não vou pro Castelão, porque tem menino pequeno aqui para eu ajudar junto com a minha amada, mas eu estou com o coração lá no Castelão, vibrando pelo meu leão. Qual a sua relação com o rival? Você trata cordialmente à distância ou você não quer nem falar? Não, eu tenho muitos amigos alvinegros, muitos. Eu acho que o Fortaleza só é gigante porque o Ceará também é gigante. Sim. E eu acho que esse clima de respeito tem que prevalecer. Inclusive, eu lamentei muito o que aconteceu no jogo Ceará e Cuiabá. Eu sei que tem muita gente que eu conheço que estava no Castelão na hora da confusão. Sim. Aliás, por uma infeliz coincidência, na hora da confusão no Castelão, começou a confusão na Ilha do Retiro. Eu estava acompanhando os dois jogos, o do Esporte pela Rádio Jornal e o do Ceará aqui pela televisão. Foi exatamente no mesmo momento. Parece que uma maré negativa invadiu a região Nordeste e tudo deu errado. Sabe? É verdade. Tudo deu errado. É verdade. E agora a gente torce para que o Ceará se livre dessa situação o quanto antes. Ou então que sejam rebaixados e aprendam, né, a gerir melhor o seu futebol, né? Mas enfim, eu tenho uma relação super cordial, eu não tenho nenhum problema com isso não. Como eu disse, eu tenho muitos amigos alvinegros, né? Então, rivalidade clubística é normal. A coisa boa nesse contexto de coisas ruins foi justamente o nosso contato que se deu naquele momento em Polvorosa. E aí nós conversamos lá na rede social, numa delas. E estamos aqui, rapaz, para falar sobre o livro. É espetacular, pelo menos pelo contexto que eu vejo aqui. Antes de falar do livro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Me parece que você gosta de história, de sociologia. Eu queria que você mesmo contasse, Paulinho. Bom, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará. Eu sempre gostei desse trabalho, desse ramo de estudar história, mas eu também tenho um amor muito especial por Jogos Olímpicos. Eu diria até que eu sou mais fanático por Jogos Olímpicos do que propriamente pela Copa do Mundo. E desde 2008 eu tinha um projeto de escrever um livro que falasse sobre Jogos Olímpicos, mas de uma outra forma, uma forma que enfocasse mais a política dos países do que propriamente as competições. Sim. E esse projeto sempre era postergado por uma razão ou outra, até que a partir de 2016 foi fundamental para isso a chegada da Vivi, minha esposa, na minha vida, que ajudou a me dar foco para completar esse projeto. Esse meu segundo livro, que eu já tenho um livro publicado de 2014 sobre a tragédia de Santa Maria, chamado Guerreiros de Santa Maria, pela editora Prêmios. E aí nós conseguimos concretizar esse livro, Jogos Políticos da Era Moderna, que até agora é o meu projeto mais ousado, mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. E eu gosto muito desse meu livro. A única frustração que eu tenho em relação a ele é ainda não ter conseguido publicá-lo de forma física. Sim. Eu até tentei fazê-lo pelas edições UFC, mas aí houve a mudança de reitor por conta da mudança do governo federal. O reitor que está na UFC não foi o escolhido pela maioria da comunidade acadêmica e muito provavelmente por influência dele, a direção das edições do UFC, vendo que o meu conteúdo é histórico, principalmente no capítulo 28, que fala sobre o Brasil, fala a verdade dos fatos e a verdade incomoda às vezes algumas pessoas. Meu livro acabou sendo censurado nas edições do UFC, mas não tem problema, a gente publicou no meio digital. E a gente vai divulgar aqui os canais para as pessoas terem acesso. Quem sabe um dia a gente consiga publicar de forma física uma edição atualizada com os jogos de 2020 e 2021. Paulinho Oliveira, e aí a pergunta é essa, meu amigo, se você vai atualizar, eu estou olhando aqui, gente, na página da Amazon, vai lá, invade lá e dá uma olhadinha, o livro do Paulinho está lá. Não tem físico, mas tem um digital.
Meu amigo, são 631 páginas. Já me dá vontade de me aproximar muito desse livro. Vou lê-lo, vou lê-lo. Vai ter um momento que eu vou ter tempo. Como é que você livro chegou? para ler sem pressa. Oi, Paulinho? É um livro para ler sem pressa. Para ler sem pressa. Por favor, como é que você chegou nessas 631 páginas? Teve algum momento que você pensou assim, não, poxa, eu vou tentar diminuir, mas ao mesmo tempo não vou conseguir diminuir? Como foi essa sua relação com o volume do livro? Teve vários momentos, Marcelo, que eu pensei em desistir. Porque assim, como é que funciona? Eu não sei como é que é para outros escritores. Para mim, funciona da seguinte forma: o processo criativo, principalmente um trabalho como esse, que é um trabalho de pesquisa, não é um livro fictício. Sim. O livro fictício é um outro trabalho, né? O trabalho de você imaginar um personagem, você construir uma situação, é um outro trabalho. O trabalho de um livro factual, de um livro que não é fictício, de um livro histórico, jornalístico, esportivo, é trabalho de pesquisa, é trabalho de buscar livros, de buscar bibliografia e de transformar tudo ali numa redação que seja, ao mesmo tempo, densa e prazerosa para o leitor. Porque eu, como jornalista, eu tenho muito essa preocupação de que aquilo que eu escrevo seja palatável para o leitor. Não pode ser aquela coisa rasa, mas também não pode ser aquela leitura muito rebuscada que torne a leitura cansativa. Então, se você for passar pelas páginas do meu livro, você vai ver que é uma leitura bastante dinâmica, como tem que ser um bom jornalismo, mas, ao mesmo tempo, tem muito conteúdo. Eu explico na introdução que eu sou como se fosse um repórter que viaja no tempo. Por exemplo, em Atenas, 1896, eu fui a fundo na situação política da Grécia naquela época dos Jogos Olímpicos, de abril de 1896. Como é que era a Grécia daquele tempo? Como é que era a Alemanha na época dos Jogos de Berlim, 1936, na época dos Jogos de Munique, 1972? Como é que vivia a Alemanha politicamente? Por que aconteceram os atentados terroristas de 1972 em Munique? Por que aconteceu o massacre de Tlatelolco nos Jogos Olímpicos do México, de 1968? Por que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro viveram sob o clima do golpe de 2016? Então, eu procuro trazer o leitor para aquele tempo. É como se fosse uma máquina do tempo, cada capítulo. Você vai perceber isso quando você for passar a leitura de cada capítulo, você vai se sentir como se você estivesse viajando para aquela época. Eu procuro ter esse cuidado na minha narração, para que você se sinta na história. Até agora, todas as pessoas que leram o livro me relataram isso. Foi como se tivessem viajado no tempo e vivenciado aquilo tudo. Puxa vida, muito espetacular. Nisso tudo, o que é que você já trouxe alguns relatos interessantes, mas eu queria que você ficasse à vontade para o que é que lhe chamou, acabou lhe chamando mais atenção nessa relação jogos e política, né? Olimpíadas e política. Não sei se você fala de Copa do Mundo também. Entra Copas, não? Não, só Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos de verão. Eu sei que os Jogos Olímpicos de inverno e os Jogos Paralímpicos têm sua importância, mas eu preferi enfocar só os Jogos Olímpicos de verão, porque tem mais apelo popular, são mais conhecidos, tiveram mais edições, então eu pude explorar mais isso daí. Sintetizando a pergunta, você teve muitas surpresas no seu processo de pesquisa? Tive. E eu tive muitas surpresas, mas antes eu quero dizer que eu constatei algo que eu já imaginava. Quando se fala normalmente, você que faz parte de uma premiadíssima equipe esportiva e que com certeza já cobriu muitos Jogos Olímpicos, normalmente, não sei se você vai concordar comigo pela sua experiência no ramo, mas normalmente quando se fala em política e Jogos Olímpicos, vem apenas algumas edições à cabeça. Berlim 36, Moscou 80, Pequim 2008. Mas eu tinha na minha cabeça que todas as edições dos Jogos Olímpicos, sem exceção, tiveram influência direta ou indireta da política. E eu constatei isso na pesquisa do meu livro. Logo na primeira edição de 1896, em Atenas, na Grécia, esta edição, na verdade, não teria ocorrido se não fosse influência política. Se não fosse influência política, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna teriam sido em Paris, 1900, e não em Atenas, 1896. E qual foi a influência política? A influência do rei da Grécia, Jorge I, mandou uma carta para o Comitê Olímpico Internacional e o Pierre de Coubertin
que via a Grécia com bons olhos por causa da guerra de independência da Grécia, nos idos de 1820, 1830, e a causa grega tinha uma simpatia muito grande, e a Grécia tinha o apoio político das grandes potências, que na verdade exploravam a Grécia, né? E então, por conta disso, o Pierre de Coubertin foi sensibilizado pela Carta do Jorge I, e o Comitê Olímpico Internacional, então, decidiu antecipar em 4 anos o reinício dos Jogos Olímpicos, depois de 1000 e tantos anos que ficaram sem ser realizados, desde que o Constantino, imperador romano, decretou o encerramento dos Jogos Olímpicos, dizendo que eles eram pagãos. Então, desde a primeira edição, houve influência política, assim como também houve influência política na própria construção do estádio Panathinaikos, que não teria sido concluído, não fosse uma doação vultosa de 620 ou 630 mil dracmas, de um cara chamado George Zaverov, que tinha relações bem profundas e bem amistosas com o governo grego, com o primeiro-ministro. A troca do primeiro-ministro da Grécia, pouco antes de realizar os Jogos, também foi importante, porque saiu um primeiro-ministro mais conservador, que dizia que os Jogos iam quebrar a Grécia. Sim. Entrou um primeiro-ministro mais nacionalista, disse, não, a Grécia tem que ter os Jogos Olímpicos, é bom para a nossa nação, não sei o quê. Aí teve o apoio popular necessário para acontecer os Jogos Olímpicos. Então, a grande descoberta desse livro, que os leitores também vão ver, é que todas as edições dos Jogos Olímpicos tiveram uma influência direta ou indireta da política para acontecerem ou para não acontecerem, como no caso das edições canceladas por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Espetacular, Paulinho. Eu não vou fugir do assunto, vai estar relacionado, eu vou fugir do livro, mas está relacionado ao assunto. Você já pensou em lançar um podcast, canal no YouTube? Porque você tem um material extraordinário. Só o que você falou pra gente aí em 5, 7 minutos, eu fico imaginando isso em episódios diários ou semanais, não sei. Já passou pela tua cabeça uma proposta como essa, Paulinho? Eu já fiz alguns vídeos no YouTube, mas eu parei pelo fato de eu ser servidor público e não ganhar a vida como jornalista, acabo não tendo tempo e não tinha muita estrutura para fazer isso. Sim, então, e fica difícil para pessoas que ainda são ilustres desconhecidas no cenário nacional evoluírem nesse campo. Mas quem sabe agora, com a audiência massiva da Rádio Jornal, em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil inteiro, eu possa angariar a audiência necessária e o apoio necessário para a gente poder continuar esses vídeos. Sim, eu já botei 5 no meu canal do YouTube, eu vou repaginar, por isso que eu não vou informar o nome do canal ainda, eu vou repaginar ele, mas penso sim em fazer podcast, penso em fazer materiais nesse sentido, até porque estamos próximos dos Jogos Olímpicos de Paris. E aí as pessoas têm que se informar mais a respeito. Inclusive o pessoal especializado em imprensa esportiva, para conhecer um pouco mais sobre a história dos Jogos Olímpicos, algo que ainda não tinha sido revelado para eles. Por favor. Para verem os Jogos Olímpicos sob uma outra ótica, além daquilo que se costuma ver. Eu já lhe peço a preferência para ser o seu primeiro pupilo, viu? O seu primeiro seguidor. Quando os caras do Discreto chegarem, eu já tô lá. Não, peraí. Primeiro Paulinho me passa as coordenadas aqui, depois vocês entram lá, viu? De repente a gente pode até fazer uma parceria com a Rádio Jornal, né? Mas com certeza, vamos conversar muito. Muito. Você tem muito material para trazer pra gente. Você falou um pouquinho, Paulinho, sobre o teu processo de escrita, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, dizendo, por exemplo, você tinha um horário, eu sei que é difícil, como você falou, você é servidor público, como é que vinha a inspiração para você pesquisar? Você simplesmente ia para a pesquisa ou você já sabia o que é que ia pesquisar? Como é que funcionou esse processo? As duas coisas. Dependia muito do dia e dependia muito da minha cabeça naquele momento. Tinha dia, e isso eu acredito que deva acontecer com qualquer escritor, qualquer escritora, tem dia que a gente procura imaginar alguma coisa e nada sai da cachola. Sim. Às vezes a gente escreve 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 linhas e não passa daquilo. Sim. Mas tem dia que a inspiração vem de uma forma tão avassaladora que eu conseguia fazer um capítulo num dia só. Puxa e vida. Aí, às vezes, eu dormia 2 horas, 3 horas da manhã para acordar no outro dia 6 horas, 7 horas da manhã. E era muito cansativo. E no começo eu não tinha notebook.
eu comecei a fazer meu livro em Lan House, alugando sim, computadores por hora para fazer em Lan House, sim. embaixo do kitnet onde eu morava, no bairro Papicu, aqui em Fortaleza. Aham. E depois eu consegui comprar um notebookzinho, e aí eu fui fazendo, sabe? A Vivi dormindo de um lado, roncando, e eu escrevendo, entendeu? Sim, sim. E era assim uma tarefa muito, muito cansativa, mas muito prazerosa, porque para quem gosta de escrever, para quem gosta de pesquisar, para quem, apesar de não ganhar a vida com o jornalismo, ama o jornalismo como eu, para quem ama a história como eu, para quem ama Jogos Olímpicos como eu, era um prazer para mim fazer aquele tipo de trabalho, fazer aquele tipo de serviço, tanto que, por isso que minha esposa, nos momentos que eu pensei em desistir, ela sempre ficou do meu lado, disse, não desista, vá até o fim, eu estou do seu lado, e esse apoio também foi fundamental. A construção desse livro, para você ter uma ideia, Marcelo, durou 3 anos e meio. Sim. Eu Puxa comecei vida, antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ah, Eu terminei em dezembro de 2019. puxa Então foram vida. 3 anos e meio de feitura do livro até de ser publicado digitalmente em 2020. Então, só para você ter uma ideia do trabalho que deu, mas é um prazer danado ver o livro concluído, estar lá na Que Amazon bom. para as pessoas verem. E aí eu não estaria aqui conversando na Rádio Jornal de Recife se não fosse a concretização desse esforço. Que bom. Você ostentando essa camisa bonita do tricolor do PC, a gente sabe que você é torcedor do Fortaleza. O futebol deve ser o carro-chefe no teu gosto esportivo, mas Sim. quais os outros jogos que você tem identidade também, Paulinho? Eu gosto, como eu disse para você, eu sou mais fanático por Jogos Olímpicos do que por Copa do Mundo. Então eu sou aquele tipo de cara que eu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu dormia pouco, porque eu acordava de madrugada para acompanhar os Jogos Olímpicos. Inclusive, eu já tenho material para fazer um novo capítulo quando eu for atualizar o livro. Opa! E tem muito pano para manga. Essa atualização eu vou fazer quando eu conseguir encontrar uma editora que possa me publicar fisicamente. Eu faço uma edição atualizada. Sim. Quem sabe para fazer o lançamento aí no Recife também. Opa! Mas eu tenho muito pano para manga. Tem a questão da mudança do imperador, tem a questão da corrupção envolvendo políticos japoneses, tem a questão da própria pandemia em si. Tem muito pano para manga nesse capítulo que eu ainda vou elaborar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas, mesmo sem estar atualizado, o livro é essencial para quem quer entender melhor a relação entre Jogos Olímpicos e política. Sim. Por isso, eu recomendo às pessoas baixarem o livro. E os Aliás, jogos? uma das coisas que eu falo no livro é sobre, para que as pessoas até possam entender o momento que estamos vivendo hoje, inclusive no Brasil, é sobre a ascensão de fascismo e nazismo. No próximo dia 28 de outubro, completam-se 100 anos da famigerada Marcha sobre Roma. Sim. Que, para quem estuda história, sabe que foi o evento-chave para a instalação do fascismo na Itália. E eu falo sobre isso no capítulo 14 do meu livro, que tem como mote os Jogos de 1960 em Roma, porque eu faço uma regressão na história italiana até chegar na época dos Jogos Olímpicos. Todo capítulo eu faço isso. Espetacular. E as modalidades que você mais se identifica, fora o futebol? Judô, porque eu já pratiquei, porque é um esporte muito surpreendente. Vôlei, pela história vencedora do Brasil. Atletismo e, ultimamente, esportes como skate, como surf, até pela simpatia que eu tenho pela fadinha. Sim. Então, eu tenho uma simpatia muito grande por ela. E, basicamente, em relação ao futebol nos Jogos Olímpicos, eu acompanho mais o feminino. Ultimamente, até a única seleção brasileira que ainda me arrepia o coração é a seleção feminina. Então, pois é. Aliás, eu acompanho a seleção feminina desde a época que o Luciano do Vale transmitia na Bandeirantes, a Copa do Mundo Feminina. Ele era o único a transmitir, eu acompanhava. Eu estudava na Escola Técnica Federal do Ceará, tinha uma televisãozinha pequena, eu acompanhava a Copa do Mundo da Suécia. E eu também sou fanático por esse tipo de modalidade também. Na época era Band, o canal do esporte. Exatamente, mas eu também gosto, nas Olimpíadas, das cerimônias. Sim. E eu também falo bastante no meu livro dos detalhes das cerimônias e da mensagem política e histórica que cada uma das cerimônias queria passar. Que beleza. Mais um motivo para as pessoas baixarem o livro, porque eu destrincho o porquê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, capítulo 19, sobre Moscou 1980. Sim. Por que a União Soviética resolveu surpreender o mundo e trazer uma cerimônia de abertura que ninguém tinha trazido antes e que virou hoje paradigma.
Hoje as cerimônias são mais tecnológicas, são mais Sim, voltadas para a televisão, obviamente. Aquela cerimônia ela era amadora, considerando o que nós temos hoje. Mas aham, até hoje, muitos especialistas em Jogos Olímpicos consideram a cerimônia de abertura de Moscou, 1980, a melhor de todos os tempos. aham. Porque realmente a União Soviética fez isso para mostrar ao mundo o seu poder. Uma autoafirmação. E Sim, todos os países utilizam a cerimônia de abertura para mostrar o seu poder. aham. Não só a União Soviética. Todos esses que sucederam Moscou 1980 fizeram com esse intuito. Deixa eu trazer eu vou trazer um problema para você. Um problema. Isso é problema. Eu tenho certeza disso. Você falou Vamos ver se eu vou conseguir resolver. Você falou em atualizar o livro. E agora, atualizar ou escrever um novo livro de outro assunto que eu sei que você deve estar nessas gavetas aí, tem algo mais fora Jogos Olímpicos e política? Ou não? Ou As não? duas coisas. As duas, né? Coisas. Imaginava. Assim, eu tenho um problema muito sério. Ah, Eu tenho muitas ideias que fervilham na minha cabeça, sabe? Inclusive, a Vivi também foi fundamental nisso para dizer, ó, você tem que ter foco. Na época que eu estava pensando nos jogos políticos da era moderna, eu tinha outros dois projetos. Eu tinha um projeto sobre os 30 anos da Constituição, sim. que iam completar em 2018, na É. época. E tinha um projeto chamado A Revolta dos Fardados, que era sobre os motins dos policiais militares, em 2013, 2014, pelo Brasil, começou inclusive, infelizmente, no Ceará. Aham. Só que eu tinha esses três projetos e não conseguia dar conta de nenhum. É. Aí a Vivi chegou para mim e disse, espera lá, você tem que focar em um. Aí eu escolhi os jogos políticos e foquei nele. Então, no momento, eu estou vivendo este dilema. Sim. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça. Mas talvez eu dê prioridade à atualização dos jogos políticos, porque é um livro já pronto, é um tema que já está acabado, só falta complementar. E depois a gente pode escrever, por exemplo, eu iniciei uma pesquisa, você falou de futebol. Eu iniciei há uns dias uma pesquisa da seguinte forma. Com base na pontuação atual que a CBF utiliza para o ranking, Sim. eu estou fazendo uma digressão histórica de 1959 para cá, para ver como seria o ranking naquelas épocas, se o ranking valesse ao final da Taça Brasil, ao final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Sim. Porque eu quero provar, e isso eu vou escrever, você vai fazer parte de um projeto futuro, que, por exemplo, a CBF, a antiga CBD, na hora de forjar o Campeonato Brasileiro, cometeu uma flagrante xenofobia a pretexto de privilegiar Rio de Janeiro e São Paulo. Porque nos anos 1960 e até 1970, o Fortaleza era, eu posso considerar que era uma potência nacional, só que era desprezado. O Bahia, nem se fala. O Bahia não entrou na primeira edição do torneio Roberto Gomes Pedrosa, mesmo já tendo conquistado o Campeonato Brasileiro de 1959. Sim. Pernambuco ficou relegado a segundo plano. Só foi no final dos anos 60 para o começo dos anos 70 que começou a despontar para os olhos da CBD, mas já era potência. Então eu vou tentar demonstrar, talvez nesse projeto que eu vou escrever, que o lance do Nordeste hoje, na verdade, seria até maior, não fosse a xenofobia histórica da CBD/CBF com relação aos nossos clubes. Puxa, que legal, que espetacular. Gente, o que eu falei aqui quando anunciava, o Paulinho, ele tem um repertório vasto aí para trazer pra gente. A gente só vai encerrar essa primeira parte, viu, Paulinho, por conta do tempo, mas logo a gente vai voltar a conversar. Tem muita coisa aí. Como é rádio. Você já fez rádio também, né? Já, fui plantonista esportivo da Rádio Dragão do Mar, fui repórter da Rádio AM do Povo, da Rádio Cidade, da Ceará Rádio Clube. Trabalhei em um bocado de canto na época da minha faculdade. Foi um aprendizado muito legal. Até hoje eu sonho em voltar a fazer rádio, quem sabe um dia. Tem uma história. Paulinho Oliveira é escritor, é jornalista, conversou com a gente sobre jogos políticos da era moderna. Tá lá na Amazon, você bota Jogos Políticos, Paulinho Oliveira, vem logo o livro. Meu amigo, querido amigo, muito obrigado pela sua conversa e a gente vai tornar a conversar nesse espaço aqui do Movimento. Abraço e sucesso, Paulinho. Só lembrando que quem tem Kindle Unlimited pode baixar de graça o livro. Viu? Estamos em segundo lugar na categoria Jogos Olímpicos. Valeu, Marcelo. Boa. Tudo de bom. Boa noite, ouvintes. Valeu. Abração. Paulinho Oliveira com a gente no Movimento Cultural.